A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você, aluno, professor, pastor da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não faz parte dessa escola, te convido a fazer parte. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estar falando sobre a aula número 6. Antes de falarmos da aula, eu peço a você, clica e compartilha. Se não é inscrito, se inscreva, deixe a sua opinião, deixe o seu recadinho e nós vamos ser muito gratos pela sua ajuda a divulgar o canal da nossa EBD. Nós vamos estar começando a nossa aula com uma oração e já vamos direto para a aula. Isso vai ser muito importante. Já chegamos no meio, 13, seria 6,5, né? Como não tem como colocar 6 lições e meia, então nós estamos praticamente na metade do nosso primeiro trimestre de 2025. Feche seus olhos, ore junto comigo neste momento. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, pedindo da Tua graça, o Teu amor, Senhor, do Teu Espírito Santo sobre nós, dentro de nós, agindo, guiando, nos direcionando, Pai, para a verdade bíblica, a verdade que precisamos ouvir, Senhor. Eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a nossa aula de número 6. O filho é igual ao pai. Vai ser no próximo domingo, dia 9 de fevereiro. E quem vai estar trazendo o comentário dessa lição é o pastor Rivanildo, esse que vos fala. Maravilha, meus irmãos. Nosso texto áureo, ele vai dizer, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro, é o seu cetro, né? O teu reino. É o cetro do teu reino, isso, certinho. Esse é o nosso texto áureo da lição. A nossa verdade prática vai trazer o seguinte: o termo teológico, Filho de Deus, é um título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. E nós já vimos, desde a aula de número 3, é isso mesmo? Da aula número 3, Deus é triuno. E nós estamos vendo, se você não assistiu as outras aulas, assista e você vai entender. Essa lição é mais parecida com a outra, né? A passada, a lição de número 5. Então nós vemos assim, ter muito cuidado para não repetir, mas é até bom a repetição de alguns assuntos, para que possa, como diz assim, encucar na cabeça do aluno e do professor, né? Nós temos 3 objetivos. O primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. O segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Essa é a nossa missão, é a sua missão, professor, é a minha, de esclarecermos para os alunos, professores, né, e pastores também, enfim, a todos que assistem essa aula. Vamos para a nossa introdução. Apesar de eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui, apesar de eu usar a introdução, conclusão da lição, texto áureo, a verdade prática, o conteúdo eu procuro trazer assim os tópicos e subtópicos, mas mais um subsídio para que o professor possa se aprofundar um pouco. E outra, não é tudo que nós conseguimos trazer. Falar sobre cristologia demanda um tempo,
maior para nós explicarmos todo sobre a cristologia, pneumatologia, teontologia, que é o estudo sobre Deus. Então, assim, demanda um tempo maior para comentarmos e falarmos sobre isso. Então, por isso, o que nós trazemos é apenas um subsídio para que o professor possa se direcionar e se aprofundar um pouco mais no assunto. O professor tem essa tarefa aí de se aprofundar um pouco mais do assunto. A introdução da lição bíblica vai dizer: esta porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma, né? Então, o embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Não vou falar nada das palavras difíceis, que a última aula eu falei e acabei me enrolando no final. Mas vamos lá para a nossa lição, né? Nós temos aqui a nossa palavra-chave: unidade. Está em branco aí, né? Como que funciona a unidade? E claro, nós estamos falando do corpo de Cristo, que seria outro estudo, mas a unidade entre Pai e Filho, sendo que em João capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer que ele e o Pai, nós somos um, né? Então, como que funciona? É primeiro o Pai, depois o Filho, daí o Espírito Santo, Mas olhe bem, o Espírito Santo ele é responsável da unidade. Então, ele vai funcionar mais ou menos assim, ó. O Pai, soberano, está lá, e o Filho fazendo a vontade do Pai. Então, nós temos aí o elo, o vínculo, né, entre o Pai e o Filho, que é o Ruá, o Espírito Santo. E tem que funcionar dessa forma. E funciona, não é que tem, funciona dessa forma mesmo que você está vendo aí. Esse é o jeito que eles trabalham, sincronizado. Ninguém é maior, menor, mas eles trabalham todos. É o Filho realizando a vontade do Pai, o querer do Pai, a obra do Pai, direcionada pelo Espírito Santo. Por isso não há uma subordinação de ninguém. Eu coloquei o Espírito Santo mais abaixo, mas não é que está abaixo ou acima, não. É os três trabalhando de uma forma a manter a unidade, né? A manter a unidade. E você vai lembrar que essa unidade nós temos aqui, ó, na bênção apostólica, que já vimos nas aulas passadas, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, ele que veio para redimir o homem do pecado. Daí nós temos o amor de Deus que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e a comunhão do Espírito Santo. Por isso que ele é o elo de ligação. E olha só que interessante, nós vemos em Apocalipse capítulo 4, um trono, e Apocalipse capítulo 5, 2 tronos. Nós não vemos o terceiro. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é do movimento, ele está nas rodas do trono. É ele quem conduz o trono para lá ou para cá, é ele quem direciona, ele é o elo de ligação, por isso ele não tem trono. Ele está nas rodas do trono. Vamos para o nosso primeiro ponto, ele vai dizer, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Aí nós temos aí, primeiro, o conceito de filho no pensamento judaico, né? Implica igualdade com o pai. E depois nós vemos, uma das ideias do filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. O que é o homem mortal, para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. Esse Salmo 8, de número 8 e versículo 4. Então nós temos aí primeiro o conceito de igualdade no judaísmo. Esse conceito de igualdade no judaísmo, ele tem a seguinte visão: o filho não pertence apenas à família do pai,
mas também herda. O filho herda. Pode herdar, dentro do judaísmo, vai herdar o ofício e muitas vezes suas características. Vocês podem ver que o filho sempre traz algumas características do seu pai. E você pode ver, quando acontece alguma coisa, a mãe vai dizer, mas é a cara do seu pai. Você parece o seu pai. Então, vejam que dentro do judaísmo, isso já é notado que nós levamos até, de certa forma, divertida, né? Em princípio, os rabinos, o que eles fazem? O filho é como o pai. Então, os rabinos sempre diziam isso, pois herdava sua posição e muitas vezes era visto como a continuidade da linhagem dos ensinamentos. Então, veja, esse é o conceito dentro, né, do judaísmo. Além de ele herdar o lugar do pai, ele levava as características do pai. Herdava a posição e ele era que dava continuidade à sua linhagem, né, os seus ensinamentos. Era passado de pai para filho. Mateus 23, de 29 a 31, ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus aponta, ele está dizendo, olha, vocês, ele diz, né, vocês, ao dizer isso, reconheciam que eram filhos dos que mataram os profetas. Então, vocês são seguidores dos ensinamentos dos seus pais. Ele está dizendo que se eles estivessem lá no lugar dos pais, eles fariam o mesmo, matariam os profetas também. Aí reforça mais a ideia ainda do pensamento judaico, que carrega não apenas uma herança assim biológica, mas também a identidade e o comportamento. Você pode ver quando a criança é pequena, o que ela faz? Ela gosta de calçar os sapatos do pai. Ela gosta de andar como o pai anda. A menina calça o sapato da mãe, mas o filho coloca o sapato do pai e sai aquele bebê com um sapatão desse tamanho andando. Por quê? Porque ele está herdando, ele viu o pai dele desse jeito. Então, veja, implica numa semelhança de compartilhamento da natureza do pai. É maravilhoso, sabe, a gente ver isso. Então, não é apenas, tá, biológica, mas também identidade de comportamento. A aplicação cristológica, Jesus como Filho de Deus. Então, quando Jesus declara, né, Filho de Deus, eles entendem isso como uma reivindicação, quer dizer, ele está querendo uma igualdade com Deus. E qual que foi a reação deles? Pegar pedras, né? Pegar pedras e apedrejar Jesus, porque um homem estava se colocando na mesma posição de Deus. Dizia que era seu próprio pai fazendo igual a Deus. Aí eles se revoltaram, porque como que um homem, um ser humano, vai se comparar a Deus, né? Então, dentro de um contexto judaico, porque nós precisamos entender o contexto judaico para entender a missão de Cristo, porque ele era judeu e ele veio para os judeus, então, dentro disso vai além, muito, muito além da implicação biológica. Muito além do que traços que lembram a figura do pai. Vai além disso. Muita gente me encontra e às vezes fala, você parece muito com seu pai, né? E você lembra seu pai. Então é mais do que essa biologia, mais do que esses detalhes físicos, características, traços, né? É muito mais. Mas implica o compartilhamento da natureza do pai. Então, no judaísmo, ser filho envolve muito mais do que um laço genealógico. É muito além. Trata-se de herdar a identidade do pai, autoridade e propósito. É as três personalidades agindo junto. Então, ele herda o quê? A identidade, a autoridade e o propósito. Por isso ele dizia, eu perdoo o pecado, eu posso, porque o pai me dá essa autoridade. Então, veja, o conceito judaico de filho ajuda a entender esse trabalho, esse propósito, essa obra de Jesus Cristo
fazendo enviado do Pai e sendo direcionado pelo Espírito Santo. Então vejam como é importante nós conhecermos a cultura judaica e saber o entendimento. E mesmo nós, com a nossa cultura, ainda existe essa semelhança entre nós e os judeus. A ideia de filho, quem é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites. Então, essa é a extensão do domínio de Cristo. O Salmo 8:5, ele vai dizer assim, e o fizeste um pouco menor do que os anjos. Por que um pouco menor do que os anjos? Se aplicado aos seres humanos, a mim e a você, é para que nós pudéssemos ter a oportunidade de redenção. A oportunidade de que quando pecamos, nós temos a reconciliação. Os anjos caídos, quando pecaram, eles se tornaram demônio, porque eram dicotômicos, apenas almas e espírito. Mas quando é aplicado a Jesus, aí é diferente. Jesus fez um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque fala da sua encarnação. E vai mostrar que na sua encarnação, o segundo Adão é melhor do que o primeiro. Então vejam como nós podemos ver um pouco menor do que os anjos, é falado da criação do corpo de Cristo, não de Jesus Cristo. Porque no exemplo de filiação, nós entendemos que ele é desde o princípio. Então entenda bem, são três pessoas distintas uma da outra, com a mesma essência, de naturezas diferentes, no mesmo propósito. Isso é maravilhoso. Isso é o que Deus fez pela humanidade. Então nós vemos o agir de Deus e como ele é perfeito na sua ação. Vamos para o nosso ponto de número 2, vai dizer o significado teológico. Dentro da lição está dizendo assim, indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Tá? É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Como diz João 8,42. Eu saí e vim de Deus. E o 16:28 vai dizer, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. É maravilhoso. Eu gosto, sabe? Eu gosto demais dentro desse trabalho. Então, primeiro, a origem divina de Jesus. Aí nós vamos ver, presta bem atenção, 8:42 de João. Eu saí e vim de Deus. Jesus esteve em um intenso debate com os fariseus e os outros judeus que questionavam sua identidade e autoridade. E ele está dizendo, não, eu saí, olhe bem, eu saí e vim de Deus. Tá? Então, ele afirmou que se fosse Deus realmente, o Pai deles, eles o amariam. Por quê? Porque ele saiu de Deus. Jesus está expressando a sua origem divina. Saí do Pai, vim ao mundo, outra vez, volto, deixo o mundo e vou para o Pai. Então, a origem divina de Jesus é quando o verbo indica, o logos, ele indica uma procedência, tá? Não apenas um envio profético. Porque se fosse um envio profético, era mais um profeta. Mas não, ele está dizendo da procedência, de onde ele veio, que nós estamos vendo desde o primeiro. No princípio era o verbo ou a palavra, eu gosto de usar a palavra, né? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no 14 ele vai dizer, e a palavra se fez carne e habitou. E Filipenses capítulo 2, versículo 6 vai dizer, sendo em forma
igual, não de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Algumas traduções dizem aniquilou-se a si mesmo. Então Jesus não apenas veio da parte de Deus, como um profeta enviado. Não, mas ele veio de dentro de Deus. Olha que maravilha. Ou seja, a sua própria essência divina. E aí reforça a sua eficácia. Ele veio para quê? Para uma missão redentora. Ele veio com 3 propósitos. Primeiro, tá? Entre outros, mas focando dentro da lição. Deixa eu abrir aqui. Ele veio com 3 propósitos, focando dentro da lição. Primeiro, revelar o Pai. João 14:9 ele diz assim, quem vê a mim, né? O fato dele, nós estamos falando aqui, o fato dele ser encarnado, dele ter vindo ao mundo, então ele vai dizer assim em João 14:9. Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. E ele veio com o intuito de trazer salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ele envia o Filho. E ele veio, Mateus 5:17, ele veio cumprir as Escrituras. Ele não veio revogar a lei. Não, mas ele veio para cumpri-la. Então, Jesus não apenas veio. Não. Ele não apenas foi enviado. Não. Ele sai de dentro do Pai, da sua essência, e entra nele, ele entra no mundo com um propósito de redenção. Então, por isso que nós precisamos entender bem, 3 pessoas num só propósito, tá? Então, aí vem o terceiro ponto, que é o retorno ao Pai. Se ele veio e ele voltou, então, da mesma forma que ele está dizendo que ele veio, João capítulo 16:28, é isso? Deixa eu vir aqui, 16:28. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo, agora ele volta. Então nós temos o retorno dele para com o Pai. Então dizer outra vez eu deixo, Jesus está antecipando, está mostrando que ele vai voltar. Aí nós vamos ver João 17:5, é isso? Glorifica-me, né? Vamos ver aqui, se eu não me engano, é o 17:5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então agora ele está voltando para aquela glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Então, como ele veio, deixou o mundo, agora ele volta. Então ele antecipa sua morte, ele antecipa sua ressurreição e sua ascensão. Professor, preste bem atenção e esclareça bem, com calma, não tenha pressa. Tá? Estude bem a lição para que você possa chegar preparado na aula. Então Jesus antecipa. Esse retorno, nós vamos ver no próximo ponto, não é apenas um evento físico, mas é um ato glorioso. Ele está dizendo, glorifica-me. Ó Pai, junto a ti, com a mesma glória, com a glória aquela que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então essa frase aponta para a conclusão da obra eterna. Ele não pertence ao mundo, mas veio por um tempo determinado para realizar a vontade do Pai. Então nós temos nesse versículo Cristologia, que está falando de Cristo, está falando os versículos que fundamentam, né, a doutrina da pré-existência da divindade de Cristo. Nós estamos falando de missiologia, olha que interessante, ele vem fazer uma missão, ele mostra como um movimento, né, missionário, o início, a vinda ao mundo, e o fim, um retorno ao Pai. E nós estamos também tendo um pedaço aí, fechando essa apoteose toda aí, de escatologia, seu retorno
ao Pai também prefigura a segunda vinda. João capítulo 14, versículo 3. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quarto, nós vemos o quê? As três pessoas. Como está aí na lição bíblica, e eu posso até, não tem como fugir desse nome, a Trindade. Indicam a relação, ilustra essa relação entre o Pai e o Filho, reforçando a doutrina das três pessoas. Tá? Então, João 8:42 e João 16:28 vão encapsular, olha aí, eu falando difícil de novo, mas vamos lá, vamos encapsular toda a missão redentora. Quer dizer, vai estar dentro toda, vai revelar a origem divina de Jesus, a sua encarnação, a sua missão salvadora e o retorno à glória do Pai. Então, não são apenas frases isoladas, não, mas resume o propósito eterno, a centralidade de Cristo e da nossa fé. É maravilhoso isso, é maravilhoso quando nós entendemos isso. Quando nós podemos compreender o propósito, o que ele veio fazer. Isso é maravilhoso para nós entendermos. É o que eu digo. Estou até forçando um pouco. Entender é difícil, mas compreender é possível. Vamos para o terceiro subponto. O Filho é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única de Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus, ele vai revelar. Aí nós vamos entender, olhe bem, nós vamos ver aqui, deixa eu mudar a tela aqui, nós vamos ver aqui, por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema, o texto sagrado, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, que é o nosso textuário, É o nosso textuário. Então, quando nós vimos em Salmo 110:1, que nós já estudamos essa parte, se eu não me falha a memória na lição passada, nós entendemos que ele está dizendo, e disse o Senhor ao meu Senhor. Eu dei toda a explicação, está aqui para você. E lá em Mateus, capítulo 22, e verso 41 a 46, ele vai repetir a mesma coisa. Em Hebreus também ele vai repetir as mesmas palavras de Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por escabelo dos seus pés os seus inimigos. Então nós vemos, lembra que nós falamos agora que ele pede, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo? É o que nós vamos ver agora, que é Hebreus capítulo 1 e versículo 8. Ele vai dizer assim, mas tu, ó Deus, o teu cetro, enfim, olhe bem o que diz Hebreus capítulo 2. Vamos voltar um pouquinho? Se eu não me engano, Salmo 144. Salmo de número 144 e verso. 144 e verso 3 ou 6. O homem é semelhante ao sopro, deixa eu ver aqui, Salmo, fulmina os raios, não. O Salmo eu não estou lembrado agora, deixa eu dar uma olhadinha na Bíblia e nós vamos ver. Não, vamos descobrir esse Salmo, Não podemos deixar, citei agora, nós temos que descobrir. Então nós vamos ver que ele vai repetir a mesma coisa. E é aqui que ele vai ser glorificado em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Ele vai dizer, ele vai repetir, ele diz assim, mas concernente ao filho, ele diz,
o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Então, quando ele recebe Jesus, ele diz assim aos anjos, no versículo de número, deixa eu pegar a outra Bíblia aqui, a King James, que eu gosto mais. A King James, ele vai dizer, desde o primeiro versículo, ele vai revelar o Filho glorificado. E o Filho, ele é tão igual ao Pai que até no louvor eles são iguais. Até na hora de assentar no trono, o Filho é igual ao Pai. Hebreus capítulo 1, ele vai começar dizendo assim: e havendo Deus antigamente falado, né, em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante ao Filho. Aí ele começa a dizer assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação do pecado, e se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, olha bem, Hebreus capítulo 2, versículo 6, ele vai repetir o Salmo 110:1. Mas vamos nos ater aqui, olha, ele diz, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou, e ainda mais excelente do que eles. Quando o judeu vai chamar o filho, ele às vezes chama pelo nome, mas ele diz, por exemplo, Bartimeu, era Bar, filho de Timeu. Então ele herdou o nome mais excelente de todos os nomes, superior aos anjos. Porque Deus fala no capítulo 5, ele diz, a qual dos anjos alguma vez afirmou, tu és meu filho e hoje te gerei. A qual dos anjos ele diz assim, eu lhe serei pai e ele me será filho. E ele continue mais uma vez, quando introduziu o primogênito no mundo, declara, todos os anjos o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos e de seus servos labaredas de fogo. São ministros. Entretanto, a respeito do Filho, teu trono, ó Deus, ele chama o Filho de Deus. É o Pai falando que Jesus é Deus e o teu trono subsiste dos séculos e séculos. Quando ele chega em Apocalipse, capítulo 4, há um louvor para o Pai. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos encontrar um louvor para o Pai. E ele vai dizer a honra, a glória e o poder, porque João só vê um trono. Ele só vê, ele diz, ó, depois desses acontecimentos ouvi uma porta do céu, a primeira vez que eu ouvi a voz como trombeta falando comigo, sobe, e ele mostra. E ele diz, no versículo 5, ao louvor do Filho. E ele cobra, no versículo 5. Ele diz, no 12 eles vão dizer, a eles proclamavam em voz alta, digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O Pai tem 3 louvores, ele tem 7, mas mais para frente ele diz assim, ao que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, os 4 louvores que faltavam para o Pai. Até nisso, Jesus se põe igual ao Pai, a mesma quantidade de louvor, que é para um, é para o outro também. Então nós vemos aí a ascensão de Cristo quando é recebido no céu. Ele diz, olha, tu és Deus. Porque lá no Salmo 110 e versículo 1, ele tinha
prometido isso. E por isso que Jesus diz lá em João 17:5, ele diz, glorifica-me. É quando Deus recebe ele e glorifica ele. Apesar de no céu todos não conhecerem ele. Você vai ver em Salmo 24, quando diz, abrir os portões eternos. Quem é? Aí ele diz, o príncipe, o capitão do Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Olha que maravilha. Então Jesus, ele é igual ao Pai. Ele é igual a Deus. Não há nenhuma dúvida. Está claro na Bíblia. É só nós lermos e meditarmos na palavra e nós vamos entender isso claramente. Vamos para a nossa sinopse do tópico 1. A doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus, Pai e seu Filho unigênito e mais ainda, entre o Espírito Santo. Aí nós temos o segundo ponto que vai falar do quê? Da heresia do subordinacionismo. Eu falo bem devagar para não errar mesmo, né? Então essa primeira origem, o primeiro ponto origens, o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai. Ou um Deus secundário, né? Menos divino que o pai. Aí nós temos os monarquistas dinâmicos, ou os adicionistas e os arianistas. São os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, de 185 a 234, foi o seu principal mentor. Então eles ensinam o quê? Ensina que o filho é subordinado ao pai. E nós estamos vendo que não. É subordinado ao pai em essência. Torna-se um ser divino inferior. É uma vasta, né? Ele fez uma vasta obra que contém ideias ortodoxas, quando conceitos assim até neoplatônicos influenciando o pensamento cristão da época, né? Por séculos e séculos. Então, durante o Concílio de Nicéia 325, tanto arianos quanto ortodoxos consideraram, né, usaram os escritos de origem para defender suas posições. Mas aí vem o problema da subordinacionismo. É difícil mesmo. Mas nós temos a refutação bíblica. Nós temos ela. Mateus 28:19 vai dizer assim, ó, a fórmula batismal. Lembra do batismo de Jesus? Como que foi colocado? O filho se apresenta, é batizado, Espírito. Eu ia colocar de novo, mas não vou ser repetitivo, tá? O filho se apresenta, é batizado, o Espírito pousa sobre ele e o Pai declara. 2 Coríntios 13:13, a bênção apostólica, né? A bênção sacerdotal. João 10:30, ele declara, eu e o Pai, nós somos um, já falamos. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo não é inferior, não, pois possui toda a representação em si. E quando a igreja for arrebatada, nós vamos sentar aonde? À direita do Pai. Então nós vamos ver dois tronos iguais. Num vai estar Jesus, Deus e o Espírito Santo, e no outro a igreja. Porque lá a oração dele, ele vai dizer, João 17, a oração ele vai dizer assim, e eu vou me sujeitar ao Pai, e o Pai ao Filho, o Filho à igreja, e a igreja a mim, que é o Filho. E ele vai dizer, e seremos um só corpo. Então, biblicamente, Pai, Filho e Espírito Santo unem a mesma essência, são igualmente a Deus, o que refuta esse subordinacionismo. Veja que é algo claro na Bíblia Sagrada, né? Algo claríssimo, não tem como não refutar. O ponto 2 vai falar o período
pré-niceno, né? Onde o subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. A intenção era boa, tá? A intenção até era boa, mas eles buscavam preservar o monoteísmo, você está vendo aí. Defendia que Cristo era filho de Deus, como nós defendemos, mas dentro de uma inferioridade. Tinha visão distorcida, revelada de uma falha, né, exegética e de uma interpretação fora do contexto de certas passagens bíblicas. Então daí nós vamos ter a nossa refutação de novo. Eles baseavam-se num texto mal interpretado, tá? Mas a Bíblia ensina claramente. João 5,18 vai dizer assim, ó, os judeus queriam matar Jesus, que nós já comentamos. Por quê? Porque se fazia igual ao Pai, se fazia igual a Deus. E Jesus não negou essa acusação. Eles até queriam. Filipenses também vai dizer, vocês viram como tem que ter cuidado para não ser muito repetitivo? João 14,9 está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus 1:3, Cristo é o resplendor. Oh, nós estamos aqui até, não, eu mudei para Apocalipse, né? Mas Hebreus 1:3, ele vai dizer, olha, ele que é o resplendor da glória e a expressão. Olha, por isso que eu gosto da King James. E a expressão exata do seu ser. E o ser aqui com letra maiúscula. Sustentando tudo o que há pela palavra maiúscula do seu poder. E está falando de quem? De Jesus. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Não se sentou abaixo. Ele não sentou acima, porque ele não usurpou ser nem igual. Ele não usurpou. É Deus quem coloca. Cuidado. Um parênteses aqui. É Deus quem coloca ele na posição de igualdade com o Pai. Quando eu quero uma posição e não aguardo ser ungido, ser indicado em posição de mãos, eu tomo essa posição. E quem toma uma posição há uma grande chance de cair. Eu diria 101% de chance. Jesus não faz isso. Ele recebe do Pai. Ele é ungido pelo Pai. Sabia que ele é ungido? Ele foi ungido com óleo de alegria. Hebreus, capítulo 1 e verso 9. Amas o direito, odeias a iniquidade, por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Olha que maravilha. O erro do subordinacionismo pré-niceno foi tentar conciliar o monoteísmo com a distinção entre o Pai e o Filho. E a Bíblia afirma que Cristo é plenamente igual ao Pai, igual a Deus. Está dizendo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata. Não é inexata, não é parecido, não é mais ou menos, não, é exata, igual, tá? É igual. Vamos para o nosso terceiro subponto do ponto 2, métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim. E ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Tá? Então, os subordinacionistas destacam apenas texto que enfatiza a humanidade. É só isso que eles fazem. Tá? Eles só vão citar alguns textos enfatizando a humanidade de Cristo. Usam texto de formas isoladas. Tá? Eles citam passagem onde Jesus parece se colocar em posição inferior. E desconsideram o contexto.
Texto fora de contexto, pretexto para heresia. E a Bíblia apresenta Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Vamos ver Romanos capítulo 1 a 4 e o 9 e 5. É rapidinho. Se você pode assistir essa aula em 2 vezes, dar uma pausa, né? Ir lá tomar um chazinho, um cafezinho. Romanos capítulo 1, de 1 a 4. Ele diz, acerca do filho, 3, acerca do filho que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E o 9:5 de Romanos vai dizer, e de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja ele louvado para sempre. Então, na linhagem ele tem sim, e esse foi o erro do subordinacionista. Apresentar, desconsiderar primeiro o contexto e enfatizar somente só porque ele tinha uma linhagem, era necessário, para mostrar de onde ele vinha, que ele tinha uma origem de assumir o trono, ele tinha linhagem, ele era judeu, mas eles levavam em conta só a humanidade, não levavam em conta a divindade. Então nós vemos Colossenses, João, o Pai 1:8, o próprio Deus, Hebreus 1:8, o próprio Deus falando. Então o erro deles foi o quê? Selecionar partes da Escritura. É como tentar amparar, né, um prédio que tem 4 colunas somente com 3, ou com 2 e querer colocar umas pedrinhas de um lado. Enfim, não vai ter jeito de sustentar essa tese, esse prédio, essa estrutura toda. Então, sustentar ou escolher algumas partes das Escrituras não tem como sustentar essa tese. E nós estamos vendo pela Bíblia e nós vamos ver na próxima lição a humanidade de Cristo, nós vamos ver a forma humana que ele esteve aqui na Terra, na próxima lição. Na sinopse do ponto 2 vai dizer o seguinte, o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. E nós vimos que não é verdade isso. A Bíblia é clara em resolver esse problema. Terceiro ponto, como o subordinacionismo se apresenta hoje? É o islamismo, né? Dentro do contexto islâmico, eles não consideram Jesus como um filho. Enfim, até Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro dessa doutrina, né? Então, a visão do islamismo, eles não reconhecem e Jesus como filho de Deus, apenas um profeta, um Messias, e Maomé superior, até Jesus. Então, isso é o extremo, né? Isso é a ortodoxia num grau excessivo, né? Negando a igualdade de Jesus com Deus, o que a nossa Bíblia, ela defende a nossa fé. Então, essa distorção do islamismo sobre a filiação de Jesus, o Alcorão vai afirmar que chamar Jesus de filho de Deus é blasfêmia. Você vai encontrar na Surata, né, 5, 116 e 9:30. Então, isso acontece porque eles interpretam filho de Deus literalmente, como se fosse resultado de uma relação física entre Deus e Maria, né? Eles interpretam dessa forma, né? Que é bem, digamos assim, grotesco, né? É uma interpretação bem grosseira mesmo do conceito bíblico. O anjo diz, o Espírito Santo te cobrirá. Não há uma relação física. Não houve toques, não houve, enfim. É até difícil falar.
Eu me sinto, se for explicar por menores, eu me sinto até blasfemando contra Deus. Então, nós vemos que a Bíblia é categórica, diz: o Espírito Santo te cobrirá e vai ser plantada a semente em ti. Então, a Bíblia esclarece. A filiação de Jesus não é identidade biológica, mas refere-se à sua divina missão redentora, que é João 8,42. Então o cristianismo vai responder da mesma forma. Efésios 1:21 vai dizer: ele está acima de todo poder e domínio. Tá? Filipenses capítulo 2, versículo 8-11, Jesus é exaltado acima de todo nome. Mateus 1:18, 20, Lucas 1:35, Jesus é concebido pelo Espírito Santo sem relação humana. Mateus capítulo 5:7, até os demônios confirmam, olha, até os demônios confirmam que ele é o Filho de Deus. E nós, como seres humanos, criatura dele, a imagem e a semelhança, perdemos, só tem um rascunho, né? Você vai encontrar lá em Gênesis, vamos ver? Só para você entender por que sobrou só o rascunho. Claro que quando nós aceitamos Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, nós ainda temos uma semelhança com ele ainda. Gênesis capítulo 5, versículo 3, quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então você vê que nós já somos gerados, depois perdemos, temos uma semelhança da humanidade caída mesmo. Então, essa tese de mostrar que é uma relação humana, não, relação humana é nós somos fruto de uma relação humana, né? Mas a Bíblia mostra que Jesus é Deus encarnado e Senhor de tudo. E aí temos o nosso ponto 2, né, que é o movimento das testemunhas de Jeová. Eles também são bem, né? Eles confessam publicamente que crê na existência de vários deuses, né? O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Todo-Poderoso Jesus e outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a nossa fé cristã não admite não, né? De jeito nenhum. Então Jesus é um Deus todo-poderoso, mas inferior a Jeová, é uma clara, como eu diria, é o subordinacionismo de uma forma muito esclarecida, né? É muito esclarecida. Então eles têm, o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força ativa. Olha a ideia que eles têm, né? O Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força de energia ativa. Não. Então, eles admitem ainda a existência de vários deuses. E a Bíblia diz que só existe um Deus, qualquer outro é falso. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Então a pergunta, né, que confronta as testemunhas de Jeová é: Jesus é um Deus falso ou verdadeiro? Isso é muito bom perguntar na hora, né? Aí, se eles disserem que ele é verdadeiro, estão admitindo a existência de dois deuses verdadeiros, o que contradiz a sua própria crença no monoteísmo. Mas se disserem que ele é falso, então estão rejeitando o que a Bíblia diz. Aí estão contradizendo com a Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 8 e 6 vai dizer: para nós há um só Deus e Pai, e um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então vejam bem, se perguntar para eles, se eles aceitarem, eles vão pluralizar, se negarem, vão estar negando o que a Bíblia diz. E eles distorcem a Bíblia, né? É uma manipulação para sustentar isso, né? A tradução do Novo Mundo, é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Usado para eles alteram o texto de João 1:1, nós vimos isso já nas outras aulas. Então nenhum manuscrito original traz de ou do, não é um mesmo, não traz isso, tá? Então eles, dentro dessa atualidade, o que eles fazem? Eles rebaixam Jesus a ser inferior de Deus, eles contradizem as Escrituras, afirmam
que afirmam a divindade de Cristo e promove, né, um politeísmo disfarçado, eles negando as três pessoas. E a resposta da Bíblia é clara. Se eu for citar de novo, só para você gravar mesmo, mas nós vimos claramente que a Bíblia está mostrando as três pessoas num só propósito, num só, digamos assim, num só propósito, numa missão, com o Espírito Santo sendo o elo de ligação entre o Pai e o Filho. Então nós precisamos ter muito cuidado. E você deve estar preparado para responder com mansidão a razão da sua esperança. Vamos à sinopse do nosso ponto de número 3. Sinopse do ponto 3. O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Vamos para a nossa conclusão de hoje. Nossa conclusão da Escola Bíblica Dominical de número 6. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Esse é a nossa fé. E eu agradeço você que veio até aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus te ilumine, professor, nesta aula, no domingo pela manhã, te dê sabedoria, graça do Espírito Santo, para que você consiga esclarecer esse assunto aos alunos. Vamos orar? Feche seus olhos, ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, somos gratos a Ti, Senhor, por agir nas nossas vidas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela morte do Teu Filho na cruz e pelo Teu amor sem medida de enviar, Senhor. Pai, nós somos gratos pela nossa salvação primeiro, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor imenso, por perdoar os nossos pecados, por curar as nossas enfermidades, por nos dar alegria, uma paz que o mundo não entende. Ah, Senhor, nós somos gratos a Ti pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por se revelar a nós. Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão, Senhor, pequenos diante de Ti, mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia e por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Assim nós oramos, abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus, e você diz: amém. Shalom Vrahá, Lehitraot. Paz e bênção sobre você. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.